Bom, gente, continuando então a parte de fatoração, vamos falar um pouquinho sobre soma e diferença de cubos. Então, olha só, se eu tenho A ao cubo mais B ao cubo, eu posso escrever desse jeito. Se eu tenho A ao cubo menos B ao cubo, eu escrevo desse jeito. Presta atenção um pouquinho nos sinais, olha só, se aqui é mais e aqui vai ser sempre menos. Se aqui for menos, então o primeiro é menos e aqui fica mais, tá certo? Eu vou mostrar para vocês, então, essa igualdade, mas, assim, é bem tranquilo, só vou multiplicar aqui, na verdade, fazendo chuveirinho. Então, eu vou começar fazendo o seguinte. Se a gente tem A mais B, que multiplica A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. Como que fica? Vamos lá. A vezes A ao quadrado fica A ao cubo. Depois, A vezes menos AB fica menos A ao quadrado B. Depois, A vezes mais B ao quadrado fica mais AB ao quadrado. Depois, B vezes A ao quadrado fica mais B ao quadrado. B vezes menos AB fica menos AB ao quadrado. E B vezes B ao quadrado fica mais B ao cubo. Vamos ver, então, quem que cancela aqui. Aqui eu tenho A ao quadrado B. Onde mais eu tenho A ao quadrado B? Aqui, né? Aqui. Só que um é mais e outro é menos. Então, o que eu vou fazer? Vou cortar. Depois, peraí, deixa eu pegar outra cor. Aqui eu tenho AB ao quadrado. Onde mais eu tenho AB ao quadrado? Aqui. De novo, aqui um sinal positivo, aqui um sinal negativo. Então, eu vou cortar. Então, eu descubro que todo aquele negócio, na verdade, é A ao cubo mais B ao cubo. Tá certo? Se o sinal fosse diferente, né? Se, por exemplo, se aqui fosse um sinal de menos e aqui fosse um sinal de mais, você acharia A ao cubo menos B ao cubo. Mas, assim, é o mesmo jeito de fazer. É só fazer a distributiva que dá tudo certinho. Eu não vou fazer. Tá certo? Vamos ver uns exemplos, então. Primeiro exemplo, se eu tenho A ao cubo mais 27. A ao cubo mais 27, na verdade, é a mesma coisa que fazer A ao cubo mais 3 ao cubo, né? 3 ao cubo dá 27. Então, se isso aqui é A ao cubo mais 3 ao cubo, o que eu vou fazer? Vou colocar na fórmula. E o que a fórmula vai te dar? Vai ficar o primeiro termo, ou seja, A, mais o segundo termo, mais 3, vezes o primeiro termo ao quadrado, A ao quadrado, menos o primeiro vezes o segundo, 3 vezes A, mais o segundo termo ao quadrado. Então, posso escrever isso aqui sendo A mais 3, que multiplica A ao quadrado, menos 3A, mais 3 ao quadrado, que é 9. E pronto, consegui fatorar aquele negócio. Vamos ver um outro exemplo agora, então. Se você tem 27x ao cubo menos 8, de novo, vamos ver se dá para eu encontrar a raiz cúbica desses dois números. Ó, raiz cúbica de 27 é 3. Então, eu posso escrever isso aqui sendo 3x ao cubo menos raiz cúbica de 8, que é 2. 2 ao cubo. E aí, a partir do momento que eu faço isso, eu consigo colocar isso na fórmula. Então, fica como? Só cuidado que agora o sinal é de menos, né? É um pouco diferente. Então, fica 3x, primeiro termo, menos segundo termo, que é 2. Vezes 3x ao quadrado, 3 ao quadrado, 9, x ao quadrado, mais primeiro termo vezes o segundo. Então, fica 2 vezes 3, 6x, mais 2 ao quadrado, que é 4. E pronto, essa aqui é a fórmula, né, fatorada. Beleza? Bom, agora a gente vai para o cubo perfeito.
muito cuidado para não confundir cubo perfeito com soma e diferença de cubos. Porque, olha só, na soma e diferença de cubos, você tem A ao cubo mais B ao cubo. No cubo perfeito, você tem A mais B ao cubo, ou seja, você tem todo esse parêntese sendo elevado ao cubo. Por isso que a fórmula, olha só, ela é diferente. Tá certo? Vai achar essa fórmula aqui. Se o sinalzinho aqui for de menos, o que a gente faz? Olha só, o primeiro sempre positivo, o segundo negativo, depois positivo, depois negativo. Então, sempre fazendo essa coisa de intercalar, vocês decoram quando o sinal for menos, tá certo? Eu acho mais fácil do que, sei lá, né, decorar tudo. Vamos ver, então, por que isso aqui acontece. O primeiro caso, então, se você tem... Peraí. Se você tem, então, A mais B ao cubo. O que é isso? Isso aqui é A mais B, que multiplica A mais B ao quadrado, né? Aqui no primeiro eu tenho um expoente 1, no segundo um expoente 2. 1 mais 2 dá o 3 que eu tinha antes. Então, isso aqui tá certinho. Por que eu fiz isso? Porque o primeiro parênteses eu vou manter. O segundo parênteses, olha só, se vocês perceberem, isso aqui é um quadrado perfeito. A gente já trabalhou com essa fórmula. Então, o que eu coloco aqui? Eu coloco o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo termo. Eu vou chegar nisso daqui. E aí, o que eu faço? Faço um chuveirinho. Então, fica A vezes A ao quadrado, fica A ao cubo. Depois, mais 2 vezes A vezes AB, dá A ao quadrado B. Depois, mais A vezes B ao quadrado, AB ao quadrado. Mais, agora tem que multiplicar o B, certo? Então, fica B vezes A ao quadrado, BA ao quadrado, mais B vezes 2AB, fica 2AB ao quadrado. Depois, B vezes B ao quadrado, fica B ao cubo. Então, isso aqui fica dando, ó, A ao cubo. E agora vamos ver quais termos aqui você tem em comum. Então, o primeiro é o quê? A ao quadrado B. Onde que eu tenho A ao quadrado B aqui? Aqui, né? Olha só. A ao quadrado B. 2 mais 1, 3. Então, aqui eu vou ter 3 A ao quadrado B. Mais. Vamos ver se tem mais algum termo aqui que eu possa juntar. Aqui eu tenho AB ao quadrado. Aqui eu também tenho AB ao quadrado. Então, eu vou juntar esses dois. 2 mais 1 de novo. Olha só, vai dar 3 AB ao quadrado. Mais B ao cubo. Pronto, provei, né, entre aspas, né, provei aquela forma. Então, eu sei que quando eu tenho A mais B, tudo isso ao cubo, isso aqui tem que dar isso aqui. Se esse sinal aqui fosse um sinal de menos, eu faria exatamente o mesmo procedimento. O sinal ia dar um pouco diferente, né? E vocês chegariam numa forma final com sinais um pouco diferentes, mas assim, é a mesma coisa. Eu não vou fazer de novo, então. Vamos ver só alguns exemplos agora, então. Primeiro exemplo, a gente vai ter o seguinte. Se você tem x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 12x mais 8, você vai ver o seguinte. Vamos achar a raiz cúbica de x ao cubo. Fazendo a raiz cúbica de x ao cubo é x. E depois, raiz cúbica de 8 é 2. Legal. Aqui, se a gente for seguir a fórmula, né, de A mais B, tudo isso ao cubo, aqui a gente teria 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo termo, e depois 3 vezes o segundo termo, o primeiro termo vezes o segundo termo ao quadrado. Vamos ver se é isso que a gente encontra aqui, olha só. 3 vezes A ao quadrado, quem é o nosso A nesse caso? É o x, tá certo? O x é o primeiro termo, então ele vai ser o A. Então fica x ao quadrado, isso aqui é 1 ao quadrado, vezes o segundo termo, que é o 2. E olha só, se você faz 3 vezes 2 é 6. Então, isso aqui está batendo com a sua fórmula. E esse 12 aqui, vamos ver. 3 vezes A, que é o x, que é o nosso primeiro termo, vezes 2 ao quadrado.
2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3 é 12. Então, isso aqui também bate. Então, isso aqui, na verdade, é o quê? É você fazer x mais 2 ao cubo. Pronto. Fatorou. Vamos ver um outro exemplo, então. No nosso outro exemplo, você tem o seguinte. A ao cubo menos 9 ao quadrado mais 27a menos 27. Então, isso aqui vai ser igual a A ao cubo menos 3 vezes A ao quadrado vezes 3, porque 9 é a mesma coisa que 3 vezes 3, mais 3 vezes A, 3 ao quadrado, menos 3 ao cubo. Se a gente olhar para essa fórmula, a gente percebe que é a mesma coisa que você fazer A menos 3 ao cubo, tá certo? Porque você tem o primeiro termo ao cubo, que é o A, menos 3 vezes o primeiro termo ao quadrado, vezes o segundo termo, que é exatamente o que está aqui. Mais 3 vezes o primeiro termo, que é o A, vezes o segundo termo ao quadrado, menos o segundo termo ao cubo. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. E você fatora e pronto. Agora, eu vou mostrar para vocês uma outra fórmula, que é o seguinte. Se você tem A elevado à quarta menos B elevado à quarta, isso aqui é o quê? Vamos lá. Tem como escrever isso aqui, por exemplo, primeiro termo elevado ao quadrado menos segundo termo elevado ao quadrado? Vamos ver, né? Se você tirar raiz de A à quarta, dá A ao quadrado. Se você faz raiz de B à quarta, dá B ao quadrado. Então, isso aqui, na verdade, é a mesma coisa que A ao quadrado menos B ao quadrado. Isso aqui é o quê? Diferença de quadrados. Então, você pode colocar isso aqui numa fórmula. E o que essa fórmula vai dizer? Você faz o primeiro termo, que seria esse A ao quadrado, mais o segundo termo, que é o B ao quadrado, vezes o primeiro termo, que é A ao quadrado, menos o segundo termo, que é B ao quadrado. Beleza, chegamos aqui. Esse A ao quadrado mais B ao quadrado, gente, não tem mais o que fazer. O negócio já tá assim, né? Super simples. Agora, esse outro termo aqui é o quê? É uma diferença de quadrados. Então, dá pra gente fatorar ele um pouquinho mais. Então, o que a gente faz? Copia o primeiro termo, A ao quadrado mais B ao quadrado, e fatora o segundo termo. Quem vai ser o seu primeiro termo aqui? Né? Primeiro desse parênteses. Vai ser o A. E o segundo vai ser o B. Então, isso aqui vai ser A mais B que multiplica A menos B. E pronto. Tá certo? Você fatora aquela expressão. Mas isso aqui é só uma observação, tá certo? Não vou nem fazer exemplo. É, na verdade, aplicar os casos que a gente já viu antes. Tá certo? Então, gente, eu termino de novo essa aula. Agradeço a atenção de vocês. Peço para que vocês se inscrevam no canal e deixem um like. Obrigada.